lá no livro de Lucas. Lucas 15, verso de número 8. Hoje pela manhã, nós estamos, aos domingos pela manhã, nós estamos ministrando sobre a presença do Espírito Santo de Deus. Eu convido você, meu amado, minha amada, a se programar para estar conosco um domingo pela manhã. Domingo de manhã nós acordamos e muitas das vezes as pessoas têm um dia corrido, um dia muito sobrecarregado, muitas tarefas. E quando nós acordamos pela manhã e viemos buscar ao Senhor, o nosso dia fica muito mais leve, muito mais leve. A nossa semana, olha, ela se torna muito mais suave. Lucas 15, verso número 8, todos acharam? O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos repetir esse último versículo? Eu vos afirmo, vamos lá? Que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor já em nosso meio. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra inspirada e escrita pelos homens para chegar até nós nesse dia, Senhor, a qual, Deus, palavra que vem para curar, libertar, vem para confortar, consolar a vida de cada um, Senhor. Fala conosco, usa teu servo como instrumento e canal da tua palavra, e que diminua ele e cresça o Senhor. E todos digam amém. Podem sentar, irmãos. Nós temos aqui a palavra do Senhor. Em uma das parábolas de Jesus Cristo, porque Deus, ele usava o seu Filho para falar com o povo, com as pessoas, através das parábolas. Porque as parábolas eram mensagens do dia a dia, situações que aconteciam em cada casa, em cada família. Ele usava essas ilustrações, essas parábolas, para falar com as pessoas em uma linguagem diária, aquilo que acontecia no dia a dia de cada pessoa. E ele usa aqui agora uma família, uma casa, e ele leva as pessoas a imaginarem um cenário dentro de casa. E dentro do cenário, dentro daquela casa, havia uma dona de casa que cuidava da sua casa. Tinha preocupação do dia a dia, manter aquela casa sempre limpa, sempre organizada, sempre assim arrumada tanto para os seus, familiares, daqueles que fazem parte daquela casa, como também as pessoas que poderiam visitar, e ela tinha o propósito de quê? Preparar a casa, não é só naquele dia que uma visita vem, mas aquela casa estava sempre arrumada. Mas chegou um dia, ou uma semana, a gente passa para imaginar esse cenário aqui, Jesus dizendo que aquela pessoa, aquela mulher, ela perdeu algo dentro de casa. E quando ela perde algo dentro de casa, quando a casa está arrumada, talvez se torna muito mais fácil para você encontrar. É assim, às vezes a gente está em casa no dia a dia, quantas vezes a gente bota lá R$100 numa estante e do nada a gente esquece onde botou R$100, cara. Acontece com você? Quem acontece com você? Quem assim bota R$100 num lugar e esquece onde botou R$100?
Tem alguém? Tem alguém? Não? Não? 100 reais, gente. Assim, ninguém perde 100 reais dentro de casa. Perde? Difícil perder 100 reais dentro de casa. Difícil, né? Então eu levei o extremo, levei lá em cima para você entender. Mas às vezes a gente perde, a gente esquece onde coloca alguma coisa. Normal. A mente do ser humano, gente. Imagina uma dona de casa, está varrendo a casa, arrumando a casa, fazendo comida, o marido apurrinhando, as crianças apurrinhando. Aí, aonde botou aquele, talvez o ferro. Gente, aonde está o ferro? Está na hora do culto, aonde está o secador? Porque as mulheres que querem ir para a igreja têm uma mania de passar um secador, aquele negócio. Aí tem uma prancha, tem aquele negócio, né? E aí na hora que vai para a igreja, aonde está a prancha? Crianças, já viram a prancha? Que prancha? Parece que é de surf, né? E fica doido para achar a prancha. Dia a dia é assim, irmãos. Em casa é assim. Esquece onde coloca. Aí, quando você descansa a mente, você já passou lá, por exemplo. Você passou lá. Você já viu, olhou e não percebeu que estava ali. Quando você descansa a mente, você relaxa. Tá bom, já vou ficar procurando mais não. Uma hora eu acho. Quando você fala, uma hora eu acho, é a hora que acha. Aí você entende Jesus falando sobre isso. Aquela mulher estava diante de uma situação que era talvez rotineira. Rotineiro, como a minha casa, como a sua casa. Mas ela perdeu alguma coisa de valor. Era uma dracma. E aquilo era de grande valor para ela, de importância para ela. Quando a gente perde algo de importância, por que eu falei 100 reais? 100 reais... a gente fica doido para achar, gente. E quando perde, você pegou? Você pegou? Estava aqui. A gente começa a apontar o dedo para todo mundo dentro de casa, né? Você viu? Você viu? Você pegou? Você mexeu? Eu tenho um cordão que eu ganhei da minha mãe e sumiu lá de casa 1 ano. 1 ano que eu não achava o meu cordão. Assim, ele é de valor, né? E eu falei, caramba, amor, você varreu essa casa tão bem que ele varreu o meu cordão. Ou você escondeu as coisas tão bem que escondeu o meu cordão. 1 ano, eu falei, não vou mais procurar não. Durante 1 ano, eu não achava o meu cordão. Aí mexendo na casa, fomos pintar a casa lá, eu, Pedrinho, aquele pessoal lá no final do ano. A gente mexe daqui, tira, desmonta tudo. Porque imagina o homem pintando a casa, a mulher não estando em casa. A mãe dela lá, ela foi para a casa da irmã lá em Juiz de Fora. Eu falei, a hora de pintar a casa, né? Porque você fazer reforma com a mulher em casa não dá. Ela fala o tempo todo, vai sujar poeira. Não tem como fazer obra, não fazer poeira, cara. Não tem como. Não tem como. Aí ela foi para Juiz de Fora, lá para Minas, aí foi o momento de pintar a casa. Nós também fizemos uma benção, né? Pintamos tudo direitinho, arrumadinho, né? Aí nós procuramos não deixar poeira em lugar nenhum. Mas a mulher é terrível, rapaz. Ela acha a poeira. Ela achou as poeiras no dia seguinte. Mas, nesse dia, eu achei o cordão. Depois de 1 ano, eu já tinha deixado. Eu não estava mais procurando. Eu sempre olhava, perguntava, mas eu não achava, não tinha jeito. Eu já tinha falado assim, eu perdi meu cordão, ou alguém pegou. Onde eu deixei esse cordão? 1 ano se passou, eu achei o cordão. Olha, eu fiquei feliz da vida. Eu falei, mãe, porque ela falava o tempo todo, não te dou mais nada, você não tem zelo, você não tem cuidado com o que eu te dou. Porque mãe é assim, né? Vocês perdem alguma coisa que mãe dá, ela já fala um monte de coisa, né? Mãe é mãe. Falava o tempo todo. E eu falei, não, mãe, eu não perdi, mãe, está guardado. Mas aonde? 1 ano que eu não vejo você com cordão. Eu tirei, eu gastei. Fala o tempo todo. Como achei, a primeira coisa que eu fiz, mãe, lembra aquele cordão que a senhora me deu no meu aniversário? Lembra que você perdeu, né? Mãe, eu achei. Que benção! Ficou feliz da vida. Oxa, maravilha de Deus. Então a gente vê que isso acontece na minha casa, como também acontece na sua casa. Alguma coisa se perde. Coisas materiais, muitas das vezes, nós damos tanta mais importância do que as coisas espirituais, como também as coisas, né, da vida. Às vezes a gente dá mais valor a um cordão do que um filho que se perde dentro de casa, do que um marido que se perde dentro de casa,
do que uma esposa que se perde dentro de casa. Se dá muito mais valor aos objetos do que vidas, do que algo espiritual. Então Jesus está levando aqui a coisa natural, a coisa normal de cada casa, para que quem pudesse ler essa palavra, pudesse levar a tua vida. E ele fala, ela acende a candeia. A gente observa que esse toque é muito importante. Não tem como procurar no escuro. O que você acha no escuro? Não tem como. Quando a luz acaba, fica muito mais difícil você achar aquilo que você procura. Então, o primeiro passo dessa mulher, quando ela perde aquilo de valor, aquilo que ela tinha tanto de importância na vida dela, é uma dracma. Você pode dizer, é uma dracma, pastor. Mas para ela era importante. E ela então acende a candeia. Então a gente vê que a candeia estava o quê? Apagada. E ela acende. Não é diferente na nossa vida. Muitas das vezes a gente chega na igreja, né? Eu não estou no pecado, pastor, eu não estou longe de Deus. Não é porque eu não venho nos cultos, todos os cultos, porque eu estou no mundo, que eu não estou com Deus, mas eu, mesmo em casa, eu escuto um louvor, eu estou sempre meditando na palavra. Eu não estou desviado, pastor, mas a chama está tão pequenininha, está tão fraquinha, que muitas das vezes você sente uma dor enorme. O cansaço que antes não era tão importante, passa a ser importante. Aquela dor que você sentia, né? Às vezes tem uma dor, por exemplo, estou aqui com uma dor me incomodando, que é a dor de cabeça, gente. Fui ver o jogo do Brasil das mulheres. Gente, dá dor de cabeça, ver as mulheres jogando. Que dá uma, né? Sei lá. Aí me tive dor de cabeça vendo o futebol das meninas hoje de tarde. Aí, você imagina, coisa que às vezes você tem que lidar com isso. Mas quando você está com a chama apagada, ou fraquinha, qualquer dor é um motivo para você não ir na igreja. Qualquer dor é um motivo para você não sair. Qualquer coisa que acontece já é um motivo para você ficar em casa. Porque a chama está apagando. E tem pessoas que já estão apagadas há muito tempo. E aí a gente vê aquela mulher tomando uma atitude de acender o que estava apagado. E a Bíblia diz em Apocalipse assim, ó, lembra-te de onde caíste. Lembra de onde apagou essa chama. Lembra-te de onde essa chama está apagada. Lembra? E volta ao primeiro amor. Então o propósito dessa mulher era de acender o que estava apagado. E como é que se acende? Alguém pode acender para mim? Alguém pode chegar, eu vou acender a chama em você? Não tem esse poder. Nós não temos o poder de acender a chama na vida de ninguém. O culto pode estar bombando, o culto pode estar incendiando aqui no altar. Como muitas das vezes nós temos visto isso. Cultos que são impactantes, mensagens que são reveladas por Deus do trono, nova, mensagem que incendeiam o arraial, mas tem pessoas que continuam apagadas dentro do arraial. Entram apagadas e saem apagadas. Então não é o pastor, não é o louvor, não é as pessoas que vão acender dentro de você uma chama. É você que tem que pegar o fogo e a lenha e acendê-lo. Aquela mulher tinha perdido. E ela procura a candeia e acende a candeia. E quando acende a candeia, as coisas ficam mais fáceis. Quando nós acendemos a chama do Espírito Santo dentro da nossa vida, as coisas se tornam mais fáceis. Não que vai ser melhor, 100%, que você não vai ter dificuldade depois que você acendeu, não. Mas que vai se tornar mais fácil para você procurar outras coisas, para você resolver outras situações. Mas enquanto a chama estiver apagada, enquanto essa força que tem dentro de nós estiver apagada, se torna mais difícil a caminhada. A caminhada se torna mais pesada. O dia a dia, a tarefa do dia se torna mais... Você vai
amanhã, segunda-feira, você sai para trabalhar, outros saem para procurar emprego, outros ficam em casa, outros vão estudar. O dia pode ser diferente, o dia pode ser melhor, ou ele pode ser um fardo a mais. Tem pessoas que de segunda-feira chegou, meu Deus do céu, segunda-feira é um dia difícil. É trânsito, é o patrão, é o esposo, é a esposa, enfim, muitas coisas que acontecem. Imagina quando você já começa a semana com a chama apagada. Meu irmão, o nível de tolerância é zero. Você não é rabugento, passa a ser rabugento. Você é uma pessoa que nunca era irritada e nunca se irritava facilmente. Mas quando a chama está apagada, você se irrita com um cachorro dentro de casa. Qualquer coisa, um barulho, você se irrita. Até tem pessoas que se irritam com talvez a situação aí fora. Às vezes você mora num lugar que não é tão favorável, um lugar meio hostil, aí você escuta lá alguns pipocos, né? Aí você fica tão irritado, vamos mudar desta casa. Aí o marido, meu amor, mas como é que eu vou mudar daqui? Você tem que arrumar uma casa para a gente sair daqui. Olha, escuta, já não aguento mais com isso. Se irrita com tudo. Por quê, pastor? Porque o nível de tolerância está zero. Por quê? Porque a chama está apagada. Então, quando nós acendemos a chama, a gente percebe que o dia, por mais que ele seja, por mais que tenha as coisas, nós vamos ter um dia diferente. Porque o que habita dentro de nós é maior do que está nesse mundo. Então, o que está dentro de nós nos dá força, nos sustenta para levantarmos, estarmos de pé e continuarmos a caminhada. Continuarmos a procurando. Porque mesmo que ela acendeu a candeia, ela não achou logo a dracma, logo na hora que ela acendeu. Porque tem gente assim, pastor, eu vim para o culto, acendi, já estou melhor, e já, o meu casamento já vai mudar. Hoje, não vai. Não vai. Vai continuar você procurando. Vai ter outros passos. E outro passo que a gente vê dessa mulher foi que ela passou a ver a casa suja. Ela varreu a casa. O que levou aquela mulher, dona de casa, esquecer de varrer a casa naquele dia? Ela pega uma vassoura. Já é coisa normal de mulher. Tem mulher que varre o dia e noite a casa. Tem pessoas que têm assim, uma síndrome de limpeza, né? Aquela, né, de toque. Toque já é muito além, isso aí é perigoso demais, né? Vamos levar isso para o toque, não. Mas tem pessoas que têm uma coisa de vassoura. Não pode cair um negocinho que varre. O marido sujou, varre. E vai varrendo, vai varrendo. Só que aquela mulher naquele dia, ela, quando acende a candeia, ela percebeu que a casa estava suja. E que era necessário ela pegar a vassoura e varrer a casa. E a gente observa que quando o Espírito Santo entra em nós, porque o que convence o homem do pecado não é o pastor pregando aqui. O que convence o homem do pecado não é o ministério de louvor, não é um colega, não é o ser humano, não pode convencer o outro do pecado. Vai só piorar quando você fala que o outro está pecando, se converte, o outro fica mais irritado ainda. Vai falar para a sua esposa que ela está no pecado para tu ver. Vai falar para o seu marido que ele está no pecado para tu ver. Fala para as crianças que ele está no pecado para tu ver. Fala para os seus pais que ele está no pecado para tu ver. Deu ruim. Porque o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É Ele que aponta, é Ele que direciona. Então a candeia acesa, o Espírito Santo está aceso, e quando você começa a varrer o que está sujo, quem vai apontar a direção é o Espírito Santo. Mas o papel de limpar é meu. O papel de tirar a sujeira da casa, eu tenho esse papel. Então não posso achar que o outro tem que limpar a minha vida. E não vai conseguir. Então o propósito, quando Jesus fala, ela varre a casa. Tem áreas na nossa vida que está suja. Você imagina, para ela achar a dracma, ela talvez já teve que limpar todos os cômodos da casa. Então, existem cômodos dentro da nossa vida que, muitas das vezes, a gente coloca o lixo.
Você vê, aqui na igreja tem um tapete. Eu não vou nem levantar. Porque uma vez eu fiz isso. Nunca mais eu faço, né? Faço mais não. Mas é normal as pessoas pegar a sujeira e colocar debaixo do tapete, irmão. Normal. Porque o dia está tão corrido, né? Aí o pai diz, vai a casa, criança, arruma esse quarto. Aí ele pega a vassoura, o pai não está olhando, ele vai lá debaixo do guarda-roupa e uau. Porque tem que pegar a pá lá fora. Aí ele não quis lá fora pegar a pá. Então foi mais fácil ele o quê? Varrer a sujeira. E aquela sujeira vai ficando. Vai ficando. E quando você tem o Espírito Santo, quando você acende essa chama, o Espírito Santo logo vai te mostrar, olha, varre essa situação na tua vida. Varre essa amargura dentro de você. Varre essa falta de perdão que está dentro de você. Varre isso que está te sujando todos os dias. Você não está percebendo, mas está te sujando. Varre esse ressentimento, essa situação que você está guardando, essa mágoa, essa ferida, esses apontamentos. Tudo isso está te corroendo. Tira isso. Porque é o Espírito Santo que vai falando. E aí você vai pegando, vai varrendo. Aí tem área que você não quer varrer. Ah, não quero nem que toque no assunto. Eu deixo lá, o quarto do bagulho. Toda casa tem um quarto da sujeira, né? Sim ou não? Lá em casa tem um grandão. Gente, gente, enorme. Dá rato e tudo. Oh, Jesus. A cachorra ontem comeu um rato. Gente, a minha esposa me ligou, estava lá na base missionária. Amor, você está onde? Estou aqui, amor, na missão, amor. Oh, corre para cá que a cachorra está... amor, dá um leite para ela. Dá um leite que ela melhora. Aí eu chego em casa, lá de noite, tardinha, chego em casa. A miserável não deu crise crise quando eu estou em casa também, pá. A cachorra começou de tardinha. Parecia que tinha dado um choque nela. E ela começou a tremer. Aí eu peguei, eu filmei e mandei para o veterinário, né? Meu sobrinho, né? Veterinário, 0800. Oh, gente, muito bom. Mandei a mensagem para ele. Mostrei a cachorra lá no trick dela. Porque ela comeu rato. E o rato estava lá no meu quarto bagulho. Aí a mulher sempre fala, eu não vou lá não, porque lá tem rato. Mas é normal, gente. Todo quartinho tem um rato. Isso é normal. Isso é a coisa mais normal. Eu passo lá, vejo ele, eu corro atrás dele, sento um pau na reta dele. Vou comprar uma espingarda de chumbinho que eu vou... Não... Tem gente que defende os animais nessa igreja. Desculpa aí, irmão. Desculpa aí. Foi o cachorro que comeu. Não matei nenhum rato, não. Então você vê que há quartos na nossa vida como o quartinho do bagulho. O quartinho das coisas, né, que você não usa sempre. É um material de ferramenta. Toda casa tem que ter um cantinho lá para guardar as coisas. E a mesma coisa é a nossa vida. A gente vai deixando aquela coisa de lado, lá no quartinho. Aquela coisa que a gente não quer mais tocar. Tem departamento, tem assim, cômodos da nossa casa, como da nossa vida, como da nossa casa. Por exemplo, lá em casa tem a varanda da frente e tem a varanda de trás, do quintal. Você observa, a minha esposa limpa a varanda da frente, bacana. A de trás deixa por minha conta, né? Porque da frente todo mundo chega, que vai chegar, vai olhar, vai chegar a casa, vai estar bonitinha a frente, né? E lá atrás é o que me viram, né? E lá na frente é piso, lá atrás não é piso. Imagina, para tirar aquele lodo. Oh, gente, dá um trabalho enorme. Limpar a área de trás. Aí tem uma árvore. Todo dia tem que tirar folha de mato do quintal. Oh, gente, coisa louca. E é a mesma coisa na nossa vida. A gente deixa aquele cômodo que dá trabalho de lado. Porque aquela área dá trabalho. E a gente não quer varrer. Porque está sujo demais. Vai gastar muita energia. E aí eu prefiro passar um espanador por cima. Sabe aquela pessoa pega um espanador? A poeira está ali. Porque você vai passar o espanador, vai sair. Porém a poeira foi para onde? Subiu. Está limpinho. Poxa, graças a Deus. Sai. A poeira vai fazer o quê? Vai sentar.
Por um tempo você viu limpo, mas você deu as costas, ela volta lá de novo. É assim a nossa vida. Por isso que ele fala, varre a casa. Vai nesse comportamento, nesse quarto, vai nesse espaço na tua vida que você não quer cuidar, que dá trabalho. Porque limpar uma área que muitas das vezes é uma área dos sentimentos. Você imagina, uma pessoa que foi machucada, foi ferida na área sentimental. Meu Deus, essa pessoa sofre. Só quando toca o nome da outra, ela já sofre. Quando alguém fala do assunto, quando o pastor fala de casamento, de aniversário, de jantar de namorada, ela sente uma dor enorme. Porque a ferida é muito grande. E ela não quer varrer. E ela deixa ali. De vez em quando ela passa um espanadorzinho. Ela limpa por alto. Mas a poeira continua lá. Então Jesus estava falando, varre a casa. O que precisa varrer é tirar essas coisas que estão te machucando. Essas coisas que estão deixando você para baixo, a autoestima muito baixa. Levantar a cabeça. Por que Jesus, o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Porque muitas das vezes a gente ficar preso às coisas, dessas coisas do errado, de alguém que nos machucou, a gente não vai conseguir dar um passo adiante. Então, quando a gente varre, a gente está tirando a sujeira. Não é tirar a pessoa da sua vida, mas é tirar você a sujeira daquela pessoa que te sujou. Alguém te machucou, alguém te feriu com uma palavra, alguém fez algo com você e você está muito machucado. E aí você fica ali com aquele sentimento, corroendo você por dentro. Você chega no ambiente, mas não está feliz. Você vai para casa, continua infeliz. Vai trabalhar, continua a mesma coisa. Mas quando você varre, quando você tira essa sujeira e não deixa debaixo do tapete, não deixa debaixo dos móveis, você vai ver que a sua vida vai ter sentido. Você vai dar sentido à sua vida. Porque você vai passar a ver as coisas limpas. Porque a Bíblia mesmo diz, Jesus mesmo disse, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Luminoso. Mas se os seus olhos estiverem em trevas, estiver preso a essas situações, a mágoa, raiz de amargura, falta de perdão, quão grande treva estará a sua vida. Então, quando nós varremos, nós estamos dando a oportunidade, não é para o outro, é para nós. O sentido do perdão não é, pastor, foi ele que me ofendeu, foi ele que fez isso comigo. O sentido do perdão é diferente. Mesmo que não foi você, se foi a outra pessoa, mas libere. Libere o perdão. Não guarde isso dentro de você. Varre esse sentimento que faz com que você seja atormentado. Porque a Bíblia fala que aquele que não perdoa, ele está sujeito, propício a serem atormentado por verdugos, que são o espírito do mal. Então você imagina, irmão, você dormir e ter pesadelo. Você não tem paz para deitar. Não tem paz para estar no dia. Você está sempre remoendo aquela situação. Por quê? Porque você está sendo uma pessoa entregue aos verdugos, aos atormentadores de espírito. Então o sentido do perdão é você o quê? Liberar. Se a pessoa fez, machucou, libere o perdão. Eu te perdoo. Mas pastor, mas não fui eu. Libere o perdão. Vai essa sujeira. Não é uma sujeira? É uma sujeira. Por que é uma sujeira? Porque alguém te machucou, houve uma ferida, houve um desentendimento, houve uma situação, e você precisa varrer essa sujeira. E a gente vê outro ponto, que depois que ela acende, ela tira a sujeira, aí que ela procura. Porque não tem como procurar aquilo que se perdeu no meio de sujeira. Não tem como você procurar um casamento restaurado, um filho liberto das drogas, um marido que estava fora do padrão de Deus, com a sujeira no meio do caminho. Não tem como. Não tem como você falar de perdão
Ah, me perdoe se você não perdoou. Então aquela mulher, ela só começou a procurar depois que ela tomou as primeiras atitudes de acender a chama, de varrer a sujeira, porque depois que está limpo, fica mais fácil você procurar. Fica mais fácil você procurar uma restauração. Como é que você vai vir para uma igreja e ver, Senhor, cura o meu casamento, mas não perdoa o marido, não perdoa a esposa, não quer mudar, só quer que o outro mude. Não tem como você encontrar uma paz se você não está disposto a dar a paz para o outro. Então, por isso que depois que ela varre, tira a sujeira da vida, aí ela começa a procurar. Ela passa a procurar com mais cuidado. Ela passa a ver o que ela não via. Porque quando nós estamos com a vida assim, acumulada de sujeira, de coisas sujas do dia a dia, ressentimentos, mágoas, a gente não consegue ver. É como eu falei, eu fiquei 1 ano para procurar, para tentar achar meu cordão. 1 ano. Mas depois que quando foi feito lá uma limpeza, uma geral para pintar a casa, surgiu o cordão. Por quê? Passou a olhar a coisa que antes não tinha olhado. Talvez o olho passou por cima. Sabe aquela situação que os seus olhos passam por cima? Você está vendo. Você vem até na igreja, até de vez em quando. De vez em quando você está ali numa campanha, de vez em quando você está entregando, mas continua a sujeira. Mas quando ela varreu, a palavra diz que ela procura agora diligentemente. Olha a palavra, diligentemente. Sabe aquela coisa? Vou tirar o dia para procurar. Já varri, já acendi, agora eu vou procurar até encontrar. Aí a gente vê a perseverança. Porque uma pessoa que está com a candeia apagada, ela não é perseverante. Ela vem para a igreja, mas os problemas não resolveram, o casamento não melhorou, a vida da financeira não melhorou, e ela logo desiste. Ela não tem perseverança. Ela não é uma pessoa que tem uma resistência. Ela não consegue ir mais adiante. Ela não consegue superar os obstáculos da vida. A gente observa aquela mulher, que a Bíblia diz que tinha um fluxo de sangue, 12 anos ela sofria com aquela enfermidade, gastou o que tinha, o que não tinha com os remédios, com os médicos, mas aquela mulher era perseverante. Ela não desistiu, ela não deixou de buscar a cura, mesmo que ela buscou para os meios errados, pelas pessoas erradas, confiou em outras pessoas, tinha os médicos que aproveitavam da situação dela, ganhou-se muito dinheiro com ela, mas aquela mulher, ela acreditava que um dia a cura chegaria. E quando ela ouviu dizer que havia um homem chamado Jesus de Nazaré, que estava passando em sua cidade, e que o comentário era grande, olha, ele tem curado muitas pessoas, as pessoas de espírito imundo, ele tem libertado, ele está em nossa cidade. A Bíblia não fala o nome dela, mas a Bíblia cita que ela encarou uma multidão. Ela saiu da sua casa, porque já era um preconceito enorme. Se fossem pega em local público, aquela mulher, pela lei, lá em Levítico, ela era levada à praça, apedrejada até a morte, porque ela estava impura. A enfermidade dela colocava ela como impura e não poderia estar no meio das outras pessoas. Então ela já teve que enfrentar os preconceitos. Quantos preconceitos nós não temos que enfrentar? Quantas pessoas nos criticam, nos apontam por sermos cristãos? Quantas pessoas, com essa notícia que está acontecendo nesses dias, por uma família de pastores, quantos de nós não estamos sendo criticados? Quantas pessoas não estão dizendo, e é da igreja, é pastor, viu, mais um. Então, a nossa religião está sendo alvo de críticas.
E quantos de nós não estamos sendo perseguidos? Quantos de nós não estamos sendo como essa mulher, discriminados? Porém, ela já enfrentou a discriminação. Ela saiu de casa e ela foi em direção a Jesus. Já havia uma grande multidão que também estava assim como ela. Uma multidão que estava buscando a cura, a libertação, resolver os seus problemas e estavam lá para ver Jesus. E era muito grande as pessoas que sempre iam ter com Jesus. A concorrência era muito grande. E ela era enferma. E ela era sozinha. Mas aquela mulher, ela viu a oportunidade. E olhou a oportunidade e olhou os obstáculos. Ela poderia desistir porque os obstáculos eram muito grandes. Mas a oportunidade era muito maior. E ela então dá a volta, ela tem uma estratégia. É aquilo que a gente entende, irmão. Se não dá por aqui, vai por aqui, tenta um jeito, não desiste. Se o casamento não está dando certo e você está lutando, mas está fazendo as coisas de um jeito que você tem feito, faz de outro jeito, tenta de outro jeito. Se o marido é chato, se a mulher é chata, tenta de outro jeito. Se as crianças não estão fazendo, tenta de outro jeito. Aquela mulher tentou por um caminho e não deu, mas ela deu a volta por trás da multidão. Enfrentou, todos já estavam ali e ela não conseguiu ver Jesus. Mas ela, com a força de vontade, porque a força de vontade é muito importante. A perseverança é muito importante. E ela simplesmente se compeliu, se espremeu e somente tocou nas vestes do Senhor Jesus. Gente, ela não falou com Jesus. Ela não olhou nos olhos de Jesus. Ela não disse, eu estou aqui porque eu preciso da sua ajuda. Ela somente conseguiu tocar nas vestes. E Jesus, ele percebeu, ele sentiu que saiu uma virtude dele como ninguém havia tocado a ele antes. E ele fala, alguém me tocou. E aqueles discípulos que estavam ali fazendo como segurança, né? Estavam ali tentando proteger Jesus para que ele pudesse caminhar, disseram, mestre, que pergunta é essa? O senhor está nos perguntando que alguém te tocou? Olha quantas pessoas estão te tocando agora. São várias pessoas que te tocam. Não. É diferente. Esta mulher me tocou como nenhuma outra havia me tocado. E naquele momento ele olha e vê aquela mulher prostrada. E ele então ministra para aquela mulher. Traz palavra de salvação para aquela mulher. Traz a cura para aquela mulher. Mas porque ela tinha o quê? Perseverança. Ela não desistiu nos primeiros obstáculos. Ela não parou nos primeiros obstáculos. Porque a vida é assim, irmãos. Não é porque você pensa que vai ser um mar de rosa. Não vai ser. Você vai ver sempre os obstáculos no dia. Sempre alguém colocando barreiras no seu caminho. E aquela mulher, ela perseverou. Ela continuou. Da mesma forma que essa mulher, quando ela começou a procurar diligentemente, cuidadosamente, com todo cuidado, ela procurou canto por canto, cômodo por cômodo. A gente vê aquela mulher preocupada agora em solucionar o que ela havia perdido. Então o que acontece conosco, irmão? Muitas das vezes a gente cansa logo no primeiro. A gente vê que as coisas não funcionam, que as coisas não estão dando certo, a gente cansa, logo se cansa. Porque para procurar, cansa. É normal, irmãos. Para resolver uma situação de casamento, né? Um marido, uma esposa, não se resolve, de repente, uma decepção, um desapontamento, num culto só, em um dia, em um aconselhamento. Tem que perseverar, tem que ter resistência. E por isso que ela procura diligentemente, ela vai em cada canto. Já estava limpo. Já estava limpo, diga assim, já estava limpo. E ela vai em cada canto, ela começa a procurar. E a Bíblia diz, até encontrar, até
Olha só. A Bíblia não diz quantas horas levou para ela encontrar aquela dracma. A Bíblia não diz quantos dias levou para ela encontrar aquela dracma. A Bíblia diz que ela estava procurando diligentemente até encontrar. Eu vejo isso na minha vida e para a sua vida. Enquanto não resolver, enquanto essa causa não estiver resolvida, eu não posso parar de procurar. Enquanto o meu casamento está em crise, eu não posso parar de procurar até que Deus restaura. Eu não posso entregar os pontos, eu não posso sepultar aquilo que Deus não sepultou. Eu não posso deixar de lado aquilo que Deus não deixou de lado. Eu não posso matar. Eu não posso dizer, chega, eu desisto, cansei de lutar para o meu casamento, cansei de lutar pela minha família, cansei de estar fazendo as coisas para a igreja. Quantos pastores me desapontaram, quantos líderes me desapontaram, não quero mais fazer nada, eu vou para a igreja, vou assistir o culto, vou para casa, não quero mais nada, chega! Cansei. E aquela mulher, ela estava disposta a procurar, até encontrar. Pergunto para você, irmão, você está disposto a procurar? Porque a disposição desta mulher é que nos surpreende. Uma pessoa que tem disposição, irmão, ela é uma pessoa otimista. Otimista. Ela crê no Deus do impossível. Ela recebe a palavra profética e ela guarda no coração e ela vai adiante. Porque a fé, irmão, é a certeza das coisas que não se veem, mas que estão para o quê? Acontecer. Ela havia perdido, mas aquela mulher, ela tinha fé que um dia ia encontrar. Ela tinha fé que um dia o filho dela iria ser restaurado. Ela tinha fé da restauração do casamento. Porque, irmãos, quando nós deixamos de ter fé, de acreditar no impossível, que Deus possa transformar, aí a gente perde a esperança. Aquela mulher tinha esperança de encontrar aquela dracma. Por isso que ela procurou diligentemente até encontrar. Quando ela encontra, viu o que eu falei? Quando encontrei meu cordão, liguei para minha mãe, porque foi ela que me presenteou. E ela estava muito triste que eu havia perdido o cordão. E quando eu liguei para ela, ela ficou feliz demais. Porque quando a gente encontra, a gente se alegra. E outros se alegram. Quando você encontra a paz do seu casamento, você se alegra, o seu cônjuge se alegra, os seus filhos se alegram. Quando você encontra de volta o seu ministério, porque às vezes você tem um ministério, Deus te deu uma vocação, e aí você perdeu aquilo. Você antes pregava, cantava, louvava, fazia a obra de Deus. Quando você perde, e quando você encontra, você vê que a Bíblia fala no livro de Ageu que a glória da segunda casa será o quê? Maior do que a da primeira. Por quê? Porque você está alegre, você está feliz, você conseguiu dar volta por cima, você conseguiu ser resiliente, você não deixou se abater, você não deixou esmurecer no meio do caminho. Por mais que tudo diga o contrário, por mais que tudo em tua volta diga que não, mas você conseguiu ser resiliente. Você conseguiu ser um perseverante no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da tristeza. Você conseguiu dar a volta por cima. Isso faz de você merecedor da promessa. Porque quando ela encontra, ela não mediu esforços. Ela estava disposta a tudo para encontrar. Mais uma vez, pergunta para você está disposto a tudo? Para curar o teu casamento, está disposto a tudo?
para o teu filho voltar para a igreja, voltar para a tua casa? Você está disposto a tudo? Você está disposto, filho, a voltar para casa, a tudo? Você está disposto a voltar para o seu ministério, para o seu chamado? Você está disposto? Porque a gente às vezes, sei lá, não sei, sei não. Tanto aborrecimento, é tanta coisa chata que eu prefiro ficar como estou. Mas quando a pessoa está disposta, ela não mede esforços. Não mede esforço algum para resolver. Porque ela está com a disposição de ver o agir de Deus. Quando nós temos essa disposição de ver o mover de Deus, o agir de Deus na nossa vida, irmão, a gente encontra. Até encontrar. É cansado, é cansativo achar. Não é fácil. Não é fácil. Depois que se perde. Imagina uma pessoa que... Imagina um pastor, quando ele perde a vocação, ele perde o chamado, ele cai em adultério, enfim, ele desiste. Imagina para ele voltar. É muito difícil. Mas para Deus nada é impossível. É difícil voltar àqueles dias de prazer ao lado de quem você ama depois de uma traição? É difícil, claro que é. Só sabe a dor de quem já sofreu. Talvez para quem não sofreu diga, é palhaçada. Perdoe, está tudo resolvido. Tanta palhaçada é essa? Mas você não está no lugar do outro. Você não está sentindo o que o outro está sentindo. Cada um reage de uma forma diferente totalmente do outro. Uns, por exemplo, conseguem superar, suportar e reagir de uma forma muito mais rápida, positiva do que o outro. O outro, por exemplo, ele leva um tempo mais para ele recuperar daquela pancada. Se a gente fosse ver naquela época, quem lembra do Maguila, lutador brasileiro, Maguila, ele apanhava com gosto, cara. Mas o cara estava pronto para outra. Qual é a próxima? É a próxima. Mas tem gente não. Toma uma pancada, leva mais um tempo. Os dias tem que passar, tem que pegar mais fôlego. E aí, dá tempo a tempo. Diga para você, irmão, dá tempo a tempo. Porque o tempo é o principal fator de cura. A Bíblia diz em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Espera mais um pouco. A Bíblia fala lá em Salmos, esperei com paciência no Senhor. Ele o quê? Ouviu. Mas com paciência. Pastor, a minha paciência já está no limite, já está estourando, pastor. Ora então mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Porque isso é o fator. Existe um fator que é muito importante para curar. É o tempo. E o ansioso, ele sofre muito com isso. Você imagina um ansioso que ele quer tudo rápido. Ele errou e ele é ansioso. Não quer dar tempo a tempo. Eu já pedi perdão, já pedi desculpa, já estou aqui de volta, e agora eu já voltei, pastor, já voltei, quero ser obreiro de novo. Aí o pastor diga assim, espera agora um pouco. Ele fica como? Ele rói unha. E fica incontrolável. Porque quem sofre de ansiedade, o tempo é doloroso. Diga para você, irmão, há tempo para todas as coisas. Aquieta o teu coração. Porque quando nós estamos no tempo de Deus, é porque Deus está trabalhando. Você não acha que quando aquela mulher começou a procurar, Deus não estava mostrando para ela, minha filha, calma, né? Eu sempre brincava com as crianças, meus sobrinhos, quando eles eram pequenos, a gente brincava na época da Páscoa. Eu fazia o caminho do ovo de Páscoa. Aí eu criava um monte lá no quintal, um monte de caminhos para eles acharem o ovo de Páscoa. E aí
dava pista, fazia um mapa, dava para eles, ficava aquela brincadeira bacana, né? Eles ficavam doidos para achar o ovo de Páscoa, lembra, Gisele? Doidos para achar o ovo de Páscoa. E quando achava, era uma felicidade só. E você acha que Deus já não sabia onde estava a dracma daquela mulher? Claro que sabia, rapaz. Você acha que Deus não sabe como está a sua situação financeira? Claro que sabe, irmão. Você acha que Deus não sabe como está o teu casamento? Claro que sabe. Você acha que Deus não sabe como é que estão essas crianças rebeldes que só? Sabe. Mas Ele vai dar direção para você achar o caminho certo. Porque os olhos do Senhor vão te dizer, não é na sala não. Mas não é na sala, filha, que você perdeu a dracma. Espírito Santo é onde? É no quarto. É na cozinha. É na varanda. Quando a gente busca a direção de Deus, quando os nossos ouvidos estiverem sensíveis à voz de Deus, papai começa a falar. Aí Deus fala, não é assim, não é desse jeito. Aí você imagina Deus falar assim, não é desse jeito. Você porque você quer com fogo e ferro. E Deus fala, não é assim. Calma, quieta teu coração. Não é com força e violência que você vai ganhar o coração dela e dele. Calma, vai devagar. E você fica furioso. Mas quando você procura diligentemente, quando você tira a sujeira, o Espírito Santo de Deus começa a te dar a direção. A direção dessa situação não vem do homem. A direção vem de Deus. E quando ela acha, o que estava mais feliz era Deus. Porque a Bíblia fala lá no final, no mesmo texto, e eu vos afirmo que de igual modo há júbilo, há uma festa no céu. Imagina os anjos olhando aquela mulher varrendo a casa, acendendo a candeia, procurando os anjos. Ela vai conseguir, ela vai achar. Os anjos estavam torcendo por ela. É a mesma forma os anjos torcendo por mim e por você, irmão. Quando alguma coisa cai, alguma coisa se perde na nossa vida, você acha que os anjos ficam lá, bem feito. Eu não falei? Falei que ia se arrebentar. Não é assim que os anjos fazem. Os anjos ficam torcendo por você. Ela vai conseguir, ele vai conseguir, ele não vai parar, ela não vai parar. Olha lá Deus, ele está tentando. E mais uma vez que ele não falta o culto, mais uma vez que ele não para de ler, de orar, de vigiar. Olha lá, os anjos estão lá só olhando e torcendo por você. E quando ela achou, irmãos, o céu estremeceu. Você imagina, quem já foi no Rock in Rio? Irmão? Foi qual edição que você foi? Foi, os irmãos tá aí, o irmão foi no Rock in Rio, aí os irmãos foram no povo, né? O povo é terrível, irmão. O povo é terrível, irmão. Uma multidão, né? De pessoas reunidas para ver um cantor. E quando manda aqueles cantores intermediários para começar o show, você fica lá. Eixe, mãe. Mas quando o cantor que você quer ouvir entra, meu irmão, a galera pula, sacode, dança, canta. Você imagina os anjos. Você imagina o céu, os arcanjos, o coral, todo mundo reunido lá em cima. E quando o casamento seu que estava acabado, quando o seu casamento é restaurado, os anjos pula e canta, solta o cabo da nau, vamos embora, e começa a cantar. Porque é alegria, irmão, é um júbilo no céu. É um júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Há uma grande festa no céu, irmão. Talvez a plateia do mundo não está nem aí. De novo, ela é tão boba, o marido não presta, ela voltou, gente. Porque a plateia é assim. A plateia não fica feliz com a sua felicidade. A plateia humana não se alegra com uma restauração, com um filho que volta. Voltou para a igreja de novo. Vamos ver quanto tempo vai durar. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é assim, rapaz.
A pessoa conseguiu chegar na igreja. Aí o sujeito, a plateia, o sujeito do mundo. Vamos ver quanto vai durar esse fogo. Tá vendo? Só dou mais uma semana. Fogo de palha, já já apaga, já já apaga. Mas os anjos não. Eles começaram a cantar com júbilo. Eles se alegraram com a alegria daquela mulher, com a alegria daquela família. Então o Senhor, Ele se alegra quando nós encontramos a dracma perdida. Talvez as pessoas não vão se alegrar com você, mas o que vai se alegrar com você mesmo é Deus. As amigas, a ver que ela chamou as amigas, as vizinhas, que com certeza ela deve ter perguntado às vizinhas, chamou as vizinhas, falou para vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. A Bíblia não diz que as amigas e as vizinhas se alegraram não, hein? A Bíblia diz que ela chamou as vizinhas, os amigos: alegrai-vos, porque eu achei, eu encontrei a dracma. É mesmo, é? Tem gente que é assim. Tem gente que sabe, é tão frio, tão gelado para umas notícias importantes na vida de alguém. O cara andava a pé, meu irmão. O cara vinha para a igreja empurrando o 30. Porque tem vezes que o 30 fica enguiçado, irmão. Enguiça. Vem empurrando o 30 para chegar na igreja. Só Deus sabe quantas horas ele fica depois que o culto acaba para pegar o 30 para ir embora para casa. No domingo, então, é prova total, no máximo, ao quadrado. Aí passa um irmão de carro: Pai Senhor, irmão, Pai Senhor, está lá no ponto. Pai Senhor. Nem carona dá, né? Pai Senhor. E está ele esperando um 30. Aí quando ele consegue comprar um carro, Deus abençoa ele, chega na igreja com o carrinho dele. O Fusquinha. Pastor, vamos orar para o meu carro? Sim, vamos. Fusquinha, os irmãos. Fusquinha? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Não podia ser um melhor, não? Mas o cara vinha empurrando o 30. Já é um Fusca para ele, já é. Pô, meu irmão, um Fusca já é um Fusca, irmão. Mas tem gente que é assim. Tem gente, é mesmo, é. E, olha, tia, o menino voltou para a igreja. É mesmo, é? Não dá importância. As amigas dela e as vizinhas não deram importância. A dracma, comemorar, fazer festa, porque encontrou uma dracma. Não tem que fazer, não. Mas ela estava feliz. Diga para o seu irmão: você não estraga prazer de ninguém. Se você não pode ajudar, não estraga prazer de ninguém. A gente vê que as pessoas muitas das vezes não se alegram com a nossa alegria, com a nossa vitória. Porque tem mais pessoas torcendo contra do que a favor. Tem mais pessoas torcendo para dar errado do que para dar certo. Pode ver que essa dor que ela está sentindo é pecado. É pecado. Deus está tratando o pecado dela e por isso tem essa enfermidade. Está doido para ver o inferno queimando. Tem enfermidades, irmãos, que vêm da parte de Deus para provar o homem. E tem enfermidades que vêm pela nossa própria vontade. Às vezes o homem come demais. Acontece, né? Diz que não pode comer gordura e quer comer gordura o tempo todo. Uma hora o colesterol vai. Aí foi o capeta que mandou a enfermidade? Foi o diabo que se levantou? Não, foi a sua boca. Fecha a boca que vai melhorar. Já já o capeta vai ser repreendido. O capeta da sua própria boca, que você mesmo criou. O diabo não tem nada a ver, irmão. Tem situação que acontece na nossa vida que a gente bota na conta do capeta, do diabo. E o diabo, mas eu não tenho nada a ver com isso, Deus. Senhor, olha só, eu te entendo, Senhor, tudo bota na minha conta. Mas é ele que comeu, ela que falou, não fiz nada, Deus. Foi ela, foi a tua criação. Porque assim, tem gente que tudo bota na conta do diabo, rapaz.
As pessoas não assumem seus próprios erros. Mas quando nós encontramos, há um júbilo no céu. Talvez os seus parentes não estão nem aí para o que está acontecendo. Talvez seus amigos não estão dando nem importância por isso. Mas não importa não. Não fica triste por causa disso não. Se alegra o teu coração, porque no céu há festa. Porque nós, quando morrermos, ou quando Ele voltar e nos arrebatar, nós não vamos ficar na sala com os amigos dizendo: tá vendo? Eu falei que tu é para o inferno. Tá vendo? Jesus me chamou, ó. Jesus me chamou. Tu vai para o inferno, lago do inferno, do enxofre, vai queimar, vai queimar. A gente não vai fazer isso, vai? Não, a gente vai ficar triste. Haverá uma grande tristeza em saber que naquele grande dia, aquelas pessoas que tanto nós queríamos que elas estivessem conosco, nós seremos arrebatados nas nuvens com o Senhor. E olhar aquelas pessoas lá embaixo, chorando, sofrendo. Isso é a maior tristeza de um cristão. O cristão não se alegra com a derrota de ninguém. O cristão não se alegra com a perda de ninguém. O cristão nunca se alegra quando uma pessoa sai da igreja. Não se alegra. Saiu da igreja. Também. Não prestava para nada na igreja mesmo. O cristão não se alegra com isso. O cristão se entristece todas as vezes que alguém cai, quando alguém perde. Paulo mesmo disse que a alma dele se entristecia quando um dos seus filhos na fé caíam, desistiam. Da mesma proporção que os anjos e o Senhor se alegra quando nós encontramos a dracma perdida, da mesma proporção, os anjos naquele dia, eles ficam tristes quando você tentou, não perseverou, desistiu, e a dracma estava ali, é só mais um pouquinho, é só você ir mais um pouquinho, os anjos, ai meu Deus, se ela fosse mais um pouquinho, ela ia achar Deus, mas ela desistiu. Aí os anjos ficam tristes, eles não ficam felizes, entristece-os, porque eles estavam torcendo por você, e só faltava um pouquinho, só faltava mais uma porta, só faltava mais um cômodo para achar, e você logo parou. Diga para o seu irmão assim: vai mais um pouquinho, para agora não, não desiste agora não, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Eu quero convidar você a estar de pé. Eu quero louvar aquela mesma canção, A Casa. A Casa. Eu quero convidar você a ser como esta mulher. O que está apagado dentro de você, acende hoje. Acende essa candeia. Acende essa chama dentro de você. Não espere o outro resolver para você acender. Não. Talvez a caminhada está sendo dura e dolorosa, mas acende a candeia. Acende essa chama novamente. Lembra de onde você caiu, de onde você parou. Porque às vezes a gente está tão feliz dentro de casa, a gente está amando, é por causa de uma palavra, a gente se desmorona, às vezes o marido falou uma coisa que não tinha que falar, você bloqueou, pronto, fechou o coração. Aí ele chega um dia seguinte, chega em casa, e aí, amor, como é que está você? O que você acha? Não está nada bem. E aquilo vai levando, vai corroendo por dentro. Mas quando você acende a candeia, você vai passar a ver
as áreas sujas que precisam ser limpas. Áreas sujas por você mesmo. Áreas que alguém sujou a sua casa. Talvez alguém sujou a sua casa. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos ter esse momento de adoração agora. Que você possa entrar nessa canção. Nesta noite eu quero convidar você a entrar de volta na sua casa, e aquilo que você havia perdido, você possa entrar de volta na sua casa, agora limpa, restaurada, com a chama acesa e disposta a procurar. Eu quero convidar você que sai do seu lugar, vem aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Algumas áreas da sua vida que se perdeu, que apagou, algumas perdas que você precisa restaurar. Vem aqui na frente. Casa sua. Você
Fica na casa do Pai. Venha procurar essa prática. Não desista. Não pare. Não desanime. Não veja um filho que está fora dos caminhos de Deus. E Deus está falando, vem procurar a restauração. Vem procurar essa dracma que se perdeu dentro de casa, da comunicação, do diálogo, do amor, do companheirismo. Eu vejo uma vocação ministerial, um chamado teu. Deus está te convidando você a procurar essa dracma. Porque na sua casa talvez você já não tenha achado. Mas foi todo cômodo. Aquele quarto que muitas das vezes você não tem acesso, aquele quarto que você não ia, é o quarto da comunhão, da intimidade com o Pai, é o quarto da direção de Deus para a tua vida. Chega de tomar decisões precipitadas, de agir por impulsos. Venha para o quarto da intimidade com Deus. Sai do seu lugar e venha correndo para o quarto da intimidade com Deus. Você sabe muito bem como está a tua vida espiritual. Dá trancos e barrancos. E o Senhor está te convidando você nesta noite para restaurar, para você voltar ao primeiro amor. Deixa Jesus trabalhar. Ele é o carpinteiro. Ele pega uma madeira sem foco, morta, cheio de obstáculos, cheio de imperfeições, de atritos. Ele transforma aquela madeira em um móvel. Ele transforma aquela madeira em um espetáculo. Ele faz uma madeira bruta transformar em algo, em uma história. É dessa maneira que Deus quer com você. O segundo convite que eu quero fazer com você nesta noite é aquele que estava perdido dentro da casa do Pai, desviado dentro da casa do Pai. Tem muitos filhos que estão na casa do Pai, mas estão desviados. E o Deus que nós servimos, Ele está de braço aberto, assim como Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário, e Ele está sendo crucificado de mãos abertas, braços abertos para nos receber. Eu quero convidar você nesta noite a voltar para os braços do Pai. Você pode estar dentro de uma igreja, mas está longe dos braços do Pai. Levante a sua mão onde você está.
Coloca a mão no teu coração, meu irmão. Oh, só Deus sabe como você chegou nesta noite. Só Deus sabe o que você está vivendo. Falar é fácil. Falar é fácil, pastor. Mas só Deus sabe a dor que está por dentro de mim. Bem assim. Eu quero convidar você que estava com um sentimento muito doloroso. O Espírito Santo de Deus falou comigo. Tem pessoas aqui que estavam com um sentimento muito doloroso. E todo dia o diabo falava assim: se mata, desiste da vida, desiste de tudo. E aquela voz vinha, e ela vinha, e Jesus estava sempre lá com você. Eu quero convidar você nesta noite. Eu não quero convidar você a levantar sua mão, vir aqui na frente. Não quero constranger, não quero expor você. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinho. Que você não está sozinha. E o Senhor te diz: eis que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Envergonhados e confundidos ficaram todos aqueles que se levantaram contra ti. Que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você é menina dos olhos de Deus. Que você é menina dos olhos de Deus. Você está nos cuidados de Deus. Você entrou na UTI. O Senhor está fazendo uma operação agora dentro de você. Ele está tirando essa raiz de amargura, esse sentimento de morte e não de vida dentro de você. Mas a sua casa nós deixamos ela para você. Tira da tua bolsa, lança-o fora, porque esse era o veneno, que ia te matar, enviado pela força do mal. Mas hoje o Senhor tira essa raiz de amargura de dentro de você. Faz morada, faz morada, faz
Volte para o seu lugar, glorificando, exaltando o nome dele. Aleluia! A gente podia ficar aqui mais e mais, irmão, muito mais ainda. Muito mais, estava muito gostoso, está gostoso. Diga para o seu irmão assim, está bom demais. Glória a Deus. Mas eu gostaria de conhecer os nossos visitantes, porque senão a gente vai embora e nem vai conhecer os visitantes. Cadê a nossa irmã Beatriz? Cadê a Beatriz? Faz um sinal, Beatriz. Cadê a Beatriz? Hã? Ah, seja bem-vinda. Vamos aplaudir o Senhor? Deus abençoe, linda. Aleluia.